Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num assunto fundamental. De onde, afinal de contas, vêm as leis que podem levar alguém para a prisão? Vamos juntos explorar as fontes do direito penal e descobrir a verdadeira origem das regras que definem o que é crime e qual a sua punição. Pois é, vamos direto ao que interessa. Alguém já parou para pensar nisso a fundo? A gente vê no noticiário sobre um crime, mas de onde exatamente saiu aquela lei? Quem é que teve o poder de criar essa regra e onde ela está escrita para todo mundo ver? É essa grande questão que a gente vai responder agora. E para ninguém se perder no caminho, o nosso mapa vai ser este aqui. A gente começa pela origem, a nascente do direito penal, logo depois a gente divide tudo em duas fontes principais. Aí sim, mergulhamos nas fontes formais, entendemos as 4 características essenciais de toda a lei e para fechar com chave de ouro, vamos falar de uma ferramenta jurídica super interessante, a analogia. Então vamos lá. Quando a gente fala em fontes do direito, estamos basicamente falando da sua origem, do ponto de partida de onde nascem as normas. Pensa na nascente de um rio, sabe? É de lá que tudo começa a correr. E a primeira grande separação que a gente precisa fazer na nossa cabeça é entre 2 tipos de fontes, a material e a formal. Entender bem essa divisão é a chave para desvendar todo o resto. Agora, olha que interessante como isso simplifica tudo. A fonte material responde à pergunta quem pode criar a lei. É uma questão de poder, de competência. Já a fonte formal responde onde a gente encontra essa lei. Aí já estamos falando do instrumento, do documento onde a lei se manifesta. Focando aqui na fonte material, a palavra-chave é exclusividade. Pela nossa Constituição, só a União, lá em Brasília, através do Congresso Nacional, é que pode criar leis penais. Sabe o que isso significa na prática? Que um Estado ou um município não pode, de jeito nenhum, inventar um crime novo. Essa centralização toda é para garantir que as regras do jogo sejam as mesmas em todo o Brasil, senão imagina a confusão. Bom, se a União tem o poder de criar a lei, como é que essa lei chega até nós? É aí que entra a fonte formal. Ela é o veículo que transporta a lei. É o Código Penal, é uma lei específica, é o texto mesmo, que a gente pode ler e que faz a regra ser conhecida por todo mundo. Mas calma lá, não é tão simples. A fonte formal não é uma coisa só. Ela mesma se divide em outras categorias. Então vamos aprofundar um pouco mais e ver como isso funciona na prática. Então, essas fontes formais se abrem em 3 tipos. As imediatas são a lei pura e simples, direta. As mediatas são os estudos sobre a lei, que ajudam a gente a entender melhor. E, por fim, as informais, que vêm dos costumes da sociedade. Vamos ver cada uma delas com calma. As fontes imediatas são as mais óbvias, as mais claras. Pensa na Constituição Federal ou no próprio Código Penal. Você abre o livro e lê a regra. Não tem mistério. O conteúdo está ali, explícito, na nossa cara. Agora, as fontes imediatas já são um pouco diferentes. Aqui, a gente precisa de um intermediário. A doutrina, por exemplo, que são os livros e artigos escritos por grandes juristas, não é a lei em si, mas ela interpreta, ela explica, ela organiza as ideias, ajudando a gente a entender o verdadeiro alcance da lei. Por último, temos as fontes informais, os costumes. Sabe aquelas práticas que a sociedade repete tanto por tanto tempo que passa a considerar como se fossem regras? Pois é. Os costumes podem ajudar a interpretar uma lei que já existe ou até a preencher uma pequena brecha. Mas e esse mas é gigantesco no direito penal? E este slide aqui é talvez um dos pontos mais críticos de hoje. Atenção máxima. Não importa o quão comum uma prática seja na sociedade, ela nunca vai poder criar um crime que não está escrito na lei. E também nunca vai poder revogar um crime que está lá. No direito penal, a lei escrita é a rainha absoluta. Ok, beleza. A gente já viu de onde a lei vem. Agora vamos virar a chave e pensar no que a lei é. Toda e qualquer lei penal tem 4 características fundamentais que são como o seu DNA. E essas características formam a espinha dorsal da lei penal. São a exclusividade, a imperatividade, a generalidade e a impessoalidade. Pode pensar nelas como as 4 regras de ouro que toda lei criminal tem que seguir, sem exceção. Vamos passar por cada uma rapidinho. Exclusividade. Só a lei escrita pode dizer o que é crime e qual a pena. Ponto final. Nenhuma outra fonte pode fazer isso. Imperatividade. A lei é uma ordem, não um conselho. Ela é imposta pelo Estado. Não é uma escolha se a gente vai cumprir ou não. Generalidade. A lei vale para todo mundo, sem exceção, do cidadão mais simples à pessoa mais poderosa do país. E por fim, impessoalidade. A lei não é feita com nome e sobrenome. Ela não é para uma pessoa específica.
Ela descreve um fato, e quem praticar aquele fato, seja quem for, vai ser alcançado por ela. Agora a gente chega numa parte muito legal. E se a lei tiver uma falha, um espaço em branco, o que acontece? É aí que entra a analogia. Mas atenção, ela não é uma fonte para criar direito, e sim uma ferramenta para resolver esses quebra-cabeças que aparecem. E aqui está o pulo do gato. Analogia não cria lei. Pensa nela como um copiar e colar jurídico. O juiz olha um caso que a lei esqueceu de prever, encontra um outro caso muito parecido que tem solução na lei e copia aquela solução. Isso é super importante porque respeita a exclusividade que a gente acabou de ver. Nada está sendo inventado. Um exemplo prático vai deixar isso claríssimo. Certo, vamos dar uma olhada nesse quadro. De um lado, temos o homicídio culposo comum lá no Código Penal. Ele protege a vida e, em alguns casos, prevê o perdão judicial. Do outro lado, temos o homicídio culposo no trânsito. Ele também protege a vida, mas a lei simplesmente esqueceu de colocar a possibilidade do perdão judicial. E aí, temos uma lacuna. O que fazer? A solução é elegante e lógica: usar a analogia. O juiz pode importar aquela regra do perdão judicial, que está no Código Penal, para preencher essa brecha no Código de Trânsito. E por que isso funciona? Porque a lógica por trás é a mesma. O bem jurídico que está sendo protegido, a vida, é idêntico nos dois casos. Então, para manter a justiça e a coerência do sistema, o juiz pode emprestar a solução de um código para aplicar no outro, preenchendo a lacuna. E isso tudo nos leva à reflexão final, que amarra todo o nosso papo de hoje. A gente viu que a analogia pode ser usada para beneficiar, como no caso do perdão. Mas e o contrário? Seria possível usar a analogia para criar um crime que não existe ou para piorar a situação de alguém? A resposta para essa pergunta é o que realmente testa se a gente entendeu a essência das fontes do direito penal. Fica aí a reflexão.